Você já sentiu que estava no caminho certo, vendo a balança diminuir e de repente começa a perceber que parou de perder peso e começou a reganhar peso? Fica até o fim do vídeo que eu vou te contar por que isso acontece e também vou te dar algumas dicas para que isso não venha a acontecer. Cirurgia bariátrica, os métodos de emagrecimento são muitas vezes fundamentais para a mudança de vida do paciente. E esse paciente, ele vai com tudo, ele vai botando fé que vai dar certo. E normalmente dá certo. Entretanto, pode chegar em algum momento que essa perda de peso pare. E isso não é tão comum. E quando começa a acontecer, a frustração aparece, aquela sensação de, puta, falhei de novo, eu cheguei ao extremo de fazer uma cirurgia bariátrica, cortar o meu estômago e falhei novamente. E isso começa a dominar sua mente, fazer sua autoestima ir lá pro chão, e você entra naquele looping de, nossa, eu não consigo, eu sou incompetente, então agora é a hora de você parar, respirar fundo e ficar atenta. Se você passou por isso ou está passando por isso, fique aqui comigo, que a gente vai dar as razões porque isso acontece e melhor, o como evitar que isso aconteça. No Brasil, nós fazemos cerca de 100 mil cirurgias bariátricas ano. Entretanto, 20 a 25% das pessoas voltam a ganhar todo o peso. E você imagina, você perdeu ali 70 quilos, voltar a ganhar 70 quilos? Uma a cada 5 pacientes reganham todo o peso de volta. Mas por quê? Será que a cirurgia não funcionou? Será que a culpa é sua? É isso que a gente vai falar agora. A cirurgia bariátrica é extremamente eficaz, é o padrão ouro de emagrecimento no planeta, mas ela não é mágica. Ela necessita que o paciente operado tenha o comprometimento e leve isso muito a sério. E o que colabora com o seu reganho de peso pós-cirurgias? Primeira coisa e mais importante, fatores comportamentais. Imagine você, passou a vida inteira olhando para comidas palatáveis, para coisas gostosas, doces, pães, carne com gordura, alimentos industrializados, a vida inteira foi assim. E provavelmente a sua família inteira está acima do peso. Isso é mais regra do que exceção, pessoal. Então, depois que você opera, você continua sendo essa mesma pessoa. Entretanto, a cirurgia tem algumas coisas, algumas ações centrais que fazem o seu comportamento mudar. Entretanto, ele não muda 100% sozinho, ele depende muito de você para que isso aconteça de verdade. Mas essas alterações neurológicas que a gente pode falar é de receptores, de neuroreceptores que normalmente fazem com que aquele paciente obeso curta muito comidas palatáveis, doces e gorduras, etc. Quando você opera, esses receptores no seu cérebro diminuem a potência, mas com o passar do tempo, você vai se permitindo e voltando até aquele desejo incrível de doce. Então você precisa tomar cuidado o tempo inteiro. Outra coisa muito importante que faz todo sentido nessa história. Imagine, você passou a vida inteira sem fazer um exercício físico regular, ou até pode ter feito, mas já há algum tempo não pratica. E agora, depois da cirurgia, você passa a fazer, ou deveria passar a fazer, justamente porque quem tem uma cirurgia bariátrica, principalmente o bypass, ele tem uma diminuição do aporte de proteínas. As proteínas é que compõem o músculo em sua maioria. Então, se você não absorve bem essa proteína, você vai ter uma diminuição muscular. E você já viu 1000 vezes aqui no canal que ter músculo é emagrecer dormindo. Então, tente investir em músculo. Se você não tem um consumo bacana de proteínas, você tem a possibilidade de perder massa muscular. Perdendo massa muscular, você perde o metabolismo e aí você vai se enquadrar naquela velha história. Putz, meu metabolismo é muito ruim. É mesmo. Se você não faz exercícios e não come proteínas adequadamente, seu metabolismo vai ficar ruim, sim. Então tem que estar atento porque você vai precisar implementar isso na sua rotina. Então essa é uma das grandes causas de você voltar a ganhar peso ou nem perder o peso suficiente depois da cirurgia bariátrica. Uma outra coisa importante que pode acontecer são as alterações anatômicas do seu estômago operado. Por exemplo, você sabe o que é anastomose, que eu já ensinei aqui no canal. É a passagem do estômago para o intestino. Quando o paciente está com essa anastomose mais alargada, a comida passa mais rápido e isso faz com que o paciente não tenha tanta saciedade. E aí a gente tem que fechar. E eu vou te contar no final desse vídeo como se fecha a anastomose, ou seja, a passagem do estômago para o intestino. Eu vou te contar a história da Alessandra. A Alessandra é uma paciente minha de longa data. Eu fiz uma sessão de plasma de argônio nela. Se você é operado, você já ouviu falar disso. E se não ouviu, fica aí que eu vou falar com você ali na frente. A sessão de plasma de argônio diminui essa anastomose. Aí a primeira vez que eu fiz essa sessão nela, ela voltou a perder peso, ela começou todo o processo dela com 140 quilos, chegou a 68 quilos e quando me encontrou estava com 102. Aí nós conversamos muito, eu coloquei para ela todas as condições, ela de fato se enquadrava em todo momento, não fazia exercício,
gostava de comer doce, comia massa, comia várias vezes ao dia, ou seja, o kit completo do reganho de peso. E aí nós entramos com o plasma de argônio, que é endoscópico, e vou falar para você logo mais. Diminuímos a anastomose dela, eu entrei com um ansiolítico, ou seja, de 102 em 6 meses, ela foi para 70 quilos. Olha que bela perda de peso. Feliz, animada, autoestima lá em cima. E essa paciente, ela teve uma segunda chance. Mas, o que você acha que aconteceu? Ela estava ótima, mas a doença continua lá. Ou seja, reganhou peso. Agora estamos tratando dela de novo, porque a anastomose dela, ou seja, a passagem do estômago para o intestino, voltou a dilatar. Por quê? Comeu muito, comia sem controle. Isso é um grande problema. E o pior de tudo é que os pacientes ficam envergonhados, eles não voltam. Se ela tivesse voltado comigo há 2, 3 anos atrás, ela não teria reganhado tanto peso. Hoje ela está com 90 quilos. Vai ser um trabalho bastante intenso fazer com que ela perca a maioria desse peso reganhado. E para atuar nessa perda de peso, ou nessa nova perda de peso, nós lançamos mão de algumas ferramentas. O plasma de argônio, que é isso que eu falei para vocês, que a gente diminui a anastomose através de uma queimadura feita por um catéter. Como vocês podem observar aqui no vídeo, a gente vai queimando essa anastomose, que é a passagem do estômago para o intestino, e a comida que estava passando rapidamente passa a ter uma passagem mais lenta, mais controlada, dando ao paciente essa sensação de saciedade precoce. E aí, junto com o tratamento da equipe multidisciplinar, normalmente o paciente consegue perder muito peso novamente. Outra estratégia interessantíssima é o TORI, que é o Trans-Outlet Reduction, ou seja, é uma redução da anastomose também, mas não só com o plasma de argônio, e sim com pontos, com sutura, com a sutura que a gente faz a gastroplastia. Nesse método, nós temos uma diminuição ainda maior e imediata. Além do que, nós conseguimos diminuir o estômago por completo também. E aí sim, nós temos uma perda de peso muito importante. Também é uma outra ferramenta que dá uma super perda, justamente porque, além da anastomose, tem também a diminuição do estômago remanescente. E a gastroplastia endoscópica também vai ajudar nos pacientes que ganharam peso depois do sleeve. Então, até agora eu falei do bypass. Agora eu estou falando para você do sleeve, que é aquele que mexe só no estômago. Muitas vezes o sleeve dilata, ele cresce, como você pode observar aqui nesse vídeo. Quando ele cresce, a comida também vai mais, passa mais, o pessoal consome mais comida. E com a gastroplastia endoscópica, nós somos capazes de diminuir esse espaço, fazendo com que o indivíduo tenha uma saciedade precoce extremamente grande novamente e uma perda de peso muito adequada. Essas alterações anatômicas, elas são super importantes para que a gente consiga trazer o paciente de novo para os nossos cuidados. E isso faz com que nós tenhamos a oportunidade de também entrar com outras terapêuticas, tipo novas medicações, terapias, cuidar desse paciente para ele ter uma alimentação que ele goste, mas que seja saudável, que ele precise mastigar, e não aquelas que ele abre um saquinho, né? Esse tipo é o que faz o paciente engordar. E foi isso que aconteceu com o João, um outro paciente que fez um TORI comigo, ele tinha 140 quilos, perdeu 60, estava com 80, foi para 120 e veio me procurar. E aí eu fiz o TORI nele e ele voltou a perder peso. Hoje, depois de 4 meses de TORI, ele já está com 90 quilos novamente, ou seja, quase alcançando um peso ideal, que era os 80 quilinhos dele, né? Então, pessoal, existe possibilidade, só tem que estar atento e trabalhar para que isso aconteça de fato. Se você está passando por tudo isso e está com medo, está com dificuldade, fala comigo. Deixa aí no comentário, porque eu vou poder te ajudar. Eu posso dar algumas dicas e se ainda assim você tiver necessidade, passa comigo. Vem para o consultório que aí a gente bate um papo, eu cuido de você e você pode voltar ou evitar de ter o reganho de peso. Se você ainda não assina o meu canal, assina, porque com certeza vai ser muito importante para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Até o próximo vídeo.